Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 209º dia de devocional. E hoje eu quero ler um texto de Filipenses 4, versículo 8 e 9 com vocês. Está escrito assim: Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Rapaz, essa parada aqui é muito pesada. Essa parada é muito doida. Esse texto, ele me confronta de uma forma muito poderosa, porque começa em mim, eu acredito que tudo que Deus fala é o que Deus está falando comigo, mas eu acredito que ressoa também na sua vida. Mas eu tenho um sério problema na minha cabeça. Eu perco o interesse e perco o foco muito fácil. Eu tenho isso, eu sou distraído. Não é que eu sou distraído, talvez eu sou despreocupado com aquilo que importa. Mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma tarefa importante em mãos e eu tenho que fazer, o meu cérebro tem um hiperfoco ali e eu foco para acabar aquilo o mais rápido possível. Então talvez tarefas tediosas me trazem esse. Eu tenho essa vontade de correr, entendeu? Eu gosto de ir rápido. E aí quando eu tenho uma tarefa que vai demorar, eu fico entediado muito fácil. Meu cérebro perde o interesse naquilo que é demorado, naquilo que é. Eu fico impaciente, rapaz. E a minha esposa sempre fala que eu sou muito. Eu perco a atenção assim, ó. Rápido. Eu não consigo focar. Porque a minha mente foca na produção. É 20 anos trabalhando com produção. Então a minha mente quer ser produtiva. Então tudo aquilo que demora a ser produtivo me atrasa. Parece que eu tô. Me sinto preso, me sinto travado. E aí minha cabeça, meu cérebro começa a querer correr, fugir dali. Mas acredito eu que hoje muita gente é assim. Eu acredito que muita gente tem dificuldade em focar em alguma coisa. Muita gente tem procrastinação na vida, que é aquela coisa de deixar para amanhã, deixar para depois, e aí vai empurrando, quando vê, tá atrasado, e aí. Eu acredito que isso faz muito parte hoje da sociedade atual e eu acredito de verdade que as redes sociais elas têm um efeito, têm um impacto muito violento com relação a isso. Esses dias eu tava tentando pensar na quantidade de tempo que é cada Reels ou cada publicação. E geralmente você tem publicações ali de 1 minuto e meio. E o nosso cérebro, essas ferramentas, elas foram criadas para elas prenderem a sua atenção. E você não percebeu a passagem do tempo. Então, o que as redes sociais hoje elas fazem, em sua grande maioria? Elas tiram a nossa capacidade do tédio. O tédio é aquele tédio de nossa, eu não tenho nada para fazer, sabe? E é nesse momento de tédio, é nesse momento de desligamento, de não ter nada para prestar atenção, que é quando a gente realmente começa a tomar o controle da nossa mente de novo. É como se... Quer ver? Eu falar para você agora no vídeo, respira fundo. E aí eu acabei de desligar o modo automático de respiração do seu corpo. Porque agora você tem que prestar atenção na sua respiração. Você vai lembrar que você está respirando. E aí chega um ponto que você fala assim, tem que respirar de novo. Porque o seu cérebro ele tem um sistema automático de sobrevivência. Você não precisa pensar para respirar. Seu cérebro simplesmente faz o comando de modo em terceiro, em background ali, né? Em segundo plano. Né? Hoje na tecnologia a gente sabe mais falar a respeito disso. Então o seu método de respiração, de circulação sanguínea, todo o seu corpo funciona em segundo plano. Você não precisa ficar pensando, né? Coração bate para
para fluir o sangue, ou você não precisa pensar para andar, ou aqui estou falando com você, eu não preciso mentalizar o movimento das minhas mãos, ou o movimento da minha fala, ou como a minha língua tem que se mexer. Eu não sei nem como fazer para minha língua se mexer, que comando que meu cérebro tem que dar para sair alguma palavra. Eu não faço ideia. Porque ao mesmo tempo o seu corpo tem que soltar o ar, tem que passar pelas cordas vocais, as cordas vocais vão vibrar para fazer o som da sua voz, e tem o método certo de respiração ali. Tem técnicas para isso, mas eu não... Quando você está falando e conversando, você não tem isso. O que eu quero dizer é que nossos pensamentos precisam ser intencionais. E o que as redes sociais fazem é que elas tiram esse controle das suas mãos. Elas pegam o seu cérebro e a sua personalidade, e aí eu posso dizer a alma, porque a sua alma é a sede dos seus sentimentos, das suas opiniões, é o cerne de quem você é, a sua alma é quem você é. Então, basicamente, enquanto você está nas redes sociais e ali conectado, ali rolando o feed, vendo as publicações, etc., o algoritmo meio que tomou controle do seu cérebro. Porque você não percebe a passagem de tempo, você não absorve a grande maioria dos conteúdos que você assiste, e você fica necessitado demais. Isso é o sistema de micro-recompensas, né, no seu cérebro, que é a dopamina, a endorfina, que são hormônios, ali, são proteínas ali que seu cérebro produz quando você é recompensado por alguma coisa. Seu sangue vai fluindo e vai alimentando seu cérebro com esses hormônios. E aí você que é o hormônio da felicidade, da alegria, do prazer ali e tal. E aí essas ferramentas sociais, essas redes sociais, dos nossos celulares, nossos computadores, eles foram criados justamente para que seja como se fosse um conta-gotas e vicie o seu cérebro nisso. Então você fica viciado na dopamina, você fica viciado no próximo vídeo. Você não fica viciado no vídeo em si, mas você fica viciado na recompensa que cada vídeo interessante que você encontra dá ao seu cérebro. Então o seu cérebro fica pedindo mais um. Então você fica rolando ali. Não é interessante? Você passa. Não é interessante? Você passa. Não é interessante? Você passa. Achou interessante? Você assiste. E aí lá se foi 2 minutos da sua vida. E aí o seu cérebro recebe a recompensa. Né? A dopamina vai lá e... Uau, gostei. E aí o que acontece? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E aí quando você pega 4, 5 numa sequência, você perdeu 10 minutos da sua vida. E aí se eu te perguntar no outro dia o que você assistiu de Reels no seu celular, você não vai lembrar. Porque a sua capacidade de pensamento cognitivo, ou seja, a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de racionalizar, de meditar, de pensar naquilo, foi roubada por algum tempo. Isso é uma grande verdade. É pesado isso, né? É difícil, mas é a grande verdade. E o seu algoritmo, o algoritmo específico para você, conhece você melhor do que você. Porque o seu algoritmo vai sendo retroalimentado com aquilo que te puxa a atenção. Então o seu algoritmo vai começar a mandar para você coisas que você tá ali ligadaço. Coisas que o seu cérebro mais se prende e tem interesse. E até mesmo coisas que você conversa no seu dia a dia, o seu celular escuta. E aí acontece, se você passar aí um filme na sua cabeça, você vai se lembrar de coisas que você estava falando no sofá com alguém, e aí de repente você abre as redes sociais e aparece algo relacionado com aquilo. E aí prova que nossos celulares nos ouvem, né? O algoritmo está te ouvindo ali para te alimentar com aquilo que prende sua atenção. Tendo dito isso, se estamos sendo roubados nos nossos pensamentos, logo temos que tomar o controle de volta. Como é que eu faço isso? Se você não consegue usar redes sociais, você não tem autocontrole nas redes sociais, pare de usar redes sociais. Simples assim. Porque é algo químico no seu cérebro. Não é algo simplesmente
liga e desliga. É algo químico, é algo que precisa ser abandonado e você vai ter ali uma certa dependência, você vai ter aqueles sinais de abstinência. Então, vez ou outra, o meu conselho é abandone redes sociais. Vez ou outra, tire um ano sabático, pare de usar, deleta. Fica um ano sem saber de nada. Porque quem sabe assim você começa a tomar de volta o controle daquilo que é o pensamento cognitivo, a absorção de conhecimento. E a palavra vai dizer que nós devemos pensar em coisas louváveis. A palavra vai dizer que nós precisamos ter aqui, olha, pensamento no que for verdadeiro, no que for digno de respeito, no que for justo, no que for puro, no que for amável, no que for de boa fama, no que tiver alguma virtude ou algo de louvor. Nisso pensais. E aí a gente vai olhando publicações, a gente vai olhando notícias, a gente vai olhando tanta coisa que não é verdade, não é digno de respeito, que não é justo, que não é puro, que não é amável, que não tem nenhuma virtude e não tem nada de valor e de louvor. E o nosso cérebro vai sendo alimentado com aquilo. E aí a gente não cumpre aquilo que a palavra está dizendo. E aí quando a gente olha para Paulo, ele vai falar, olha, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então quando a gente para pensar nisso que Paulo está falando, qual era a vida de Paulo? O que Paulo falava, ensinava. O que Paulo ensinava? E o que Paulo entregava? Só ler as cartas de Paulo. O que ouviram? Só ler as cartas de Paulo. O que viram? É só a gente ler as cartas de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, existem pessoas que podemos imitar essas pessoas. E Paulo certamente não tinha redes sociais, gente. Paulo certamente o que ele fazia, e a gente lê os seus testemunhos, e a gente lê as cartas, a gente sabe da história da igreja, Paulo pregava o evangelho por onde ele passava. Ele estava lendo as escrituras quando ele tinha tempo livre ou quando ele estava preso. Ele estava mandando cartas para os irmãos, ou seja, mensagens para as igrejas de encorajamento, de ensino da palavra, de estudo, de cartas de amor ali para dizer que amava a igreja, que sentia saudade deles. Ele estava o tempo todo em relacionamento com o corpo de Cristo e o tempo todo preocupado em ganhar mais vidas. Aí você fala, mas Paulo é Paulo, né, Gladys? Paulo é Paulo, mas ele fala, imitem a mim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E essa batalha na mente é algo muito importante para se realmente pôr a cabeça para pensar a respeito disso. Porque se os seus pensamentos são roubados por coisas triviais, são roubados por coisas que te distraem, são roubados por pensamentos contrários, até sinistros, são roubados por pensamentos impuros, pensamentos ali de coisas ruins, de imoralidade sexual para pior, se os seus pensamentos são pensamentos de tentação ali, com avareza de dinheiro, com orgulho, ou até mesmo pena de si mesmo, com falta de autoestima, se enxergando como quem você não é, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amado pelo Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Então não deixa o diabo te roubar com nenhum tipo de pensamento ou palavra contrária. Você precisa entender essa identidade que você tem em Cristo. E uma vez que a gente está em Cristo, a palavra diz que o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo, que é ainda superior ao que nós estamos vivendo nos dias atuais. E aí a gente fica preso, algemado aos nossos celulares, algemado às redes sociais. Então o chamado de hoje é para mim e para você, para que a gente possa tomar controle de volta dos nossos pensamentos. E não ficar pensando besteira, não ficar pensando bobagem, não ficar ali, além de não
não só não pensar bobagem, mas também de não ter o controle. Essa coisa de ficar descontroladamente em celular, descontroladamente em televisão, descontroladamente em séries. E séries que nem são ali. Sempre tem uma pegadinha, sempre tem alguma coisa do diabo ali, sempre tem alguma coisa ruim. Então, o convite para nós hoje, nessa noite, nesse dia, talvez você esteja assistindo à noite ou é de dia, sei lá. Mas o chamado para nós é esse de tomar o controle de volta. Tomar o controle dos nossos pensamentos. Tomar o controle da nossa vida mental, sentimental, espiritual. Tomar o controle de volta e falar, ei, peraí. A carne não pode correr solta, não. Nós vivemos pelo Espírito, e aqueles que vivem pelo Espírito jamais satisfarão as vontades da carne. Então, uma vez que a gente faça isso e coloque os nossos pensamentos no lugar certo, o Deus de paz estará com vocês. É o que Paulo está dizendo, sou eu. E o Deus da paz estará com vocês. Esse é o desejo do meu coração. Que o Deus da paz esteja contigo. Por onde você andar, por onde você caminhar, por onde você estiver correndo, mas que Ele esteja sempre com você. Porque você está atento à voz do Senhor e não preso à deriva nas redes sociais ou nos pensamentos viciantes que as redes sociais nos trazem. É isso. Deus te abençoe, pensa nisso, medita nisso. E sempre que você for pensar, irmão, pensa no que for verdadeiro, digno de respeito, justo, puro, amável, boa fama. Que tiver algum tipo de virtude ou que seja algo de valor, de louvor. Nisso pensais. Tá certo? Deus te abençoe. Até amanhã.